no nosso presencial, tá? A gente espera que seja o mais rápido possível, mas eu acho que nosso segundo semestre inteiro, não tenho certeza, depende do governo, né, vai ser também todo online, tá? Então, então é isso daí. A gente vai tentar dar uma agilizada, né? Como eu tinha falado aqui na semana retrasada, né, que ele ia fazer essa correção, tá? Então, a partir da semana que vem, a gente vai trabalhar com as aulas, tá? E esse exercício que eu deixar no Class, ela vai ficar lá com o gabarito. Eu já vou deixar lá com o teste com o gabarito para vocês estudarem. Eu não sei se eu vou ter tempo de corrigir tudo, mas se vocês tiverem dúvida, lógico, a gente tira, a gente corrige, tá? Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Essa semana tem que fechar um monte preencher um monte de planilha de outras escolas que eu trabalho. Mas eu vou tentar colocar essa semana. Se eu não conseguir colocar, talvez semana que vem, tá? Uma lista de exercícios no Class, essas daí valendo pontuação, tá? Como se fosse provinha mesmo, tá? Só que não vai ter. Eu vou deixar uns dias a mais para fazer, tá? Não vai ser muita coisa e vai ser tentativa única, né? Você entra, faz ali, tá? E, e já finaliza. Tá? Para a gente ter alguns trabalhinhos valendo nota aí, para a gente poder fechar nota trimestral, né? Então a gente fazer isso daí. Deixar uma lista aí um pouquinho com os tempos, com os dias abertos aí, para vocês fazerem lá no Class e me entregarem. Tá? Vai ser diferente quando a gente fez a prova, né? A prova a gente fez tudo no horário de aula mesmo, né? Tá? Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui então a nossa lista da semana passada para a gente fazer a correção. Eu não lembro qual que a gente fez. Eu acho que a gente só fez o exercício da parábola, né? Acho que eu só fiz em aula com vocês semana passada o exercício da parábola. Acho que é o 2. Segundo. O primeiro eu não fiz, tá? Bom, vamos dar uma relembrada, né? Na aula passada a gente estava vendo os gráficos do movimento uniformemente variado, tá? Então a gente viu o gráfico da função velocidade e o gráfico da função posição, né? Do sorvetão, tá? O gráfico da função velocidade é uma reta, né? Tá? Então o gráfico V por T ele é uma reta. Começa aqui no zero, né? Porque a gente não tem tempo negativo. Então, aqui seria metro por segundo, aqui segundo, tá? O gráfico corresponde à função do watt. E lembrando que isso aqui é muito importante, vocês acabam esquecendo um pouco. A área do gráfico V por T, ela é numericamente igual. Opa! A área do gráfico V por T, ela é numericamente igual ao delta S. Tá? E aí ele pode ser uma reta crescente, no caso de velocidade maior que zero. Maior que zero não, né? Aceleração maior que zero. Nesse caso aqui, a aceleração maior que zero, que é crescente, né? Quer dizer que a velocidade está aumentando com o tempo. Então a aceleração é maior que zero. Tá? E aí a gente tem o gráfico de S por T. O gráfico de S por T é o gráfico da função do sorvetão. S de T aqui. Então a gente tem uma parábola. Nesse ponto mais alto aqui, ó, a velocidade é igual a zero. Tá? O vértice da parábola é onde ele inverte o sentido do movimento. Tá? Aqui, né, é o tempo no instante igual a zero. Tá? Lembra que aqui nós teríamos duas raízes, né, da função do segundo grau. Uma raiz ficaria nesse tempo negativo, que para a gente não existe, né? Tá, o tempo negativo, então essa vai... Derrubei tudo.
Essa raiz aqui seria um tempo negativo, então ela não existiria. E essa raiz aqui seria um tempo positivo, né? E essa da raiz, tudo bem, o tempo positivo com ela. Tá? Esse ponto aqui do vértice, ele fica bem no meio de T1 e T2, né? Então você calculou as duas raízes, T1 e T2, esse aqui fica bem no meio, mesmo contando aqui se fosse negativo, por exemplo, né? Tá? Esse ponto aqui é a nossa posição inicial, aqui no eixo Y, tá? A posição inicial. Velocidade igual a zero aqui. E aqui ele desce aqui, então, nesse instante onde ele está na origem. Esse gráfico que eu fiz aqui para a parábola para baixo, a aceleração ela é negativa, ela é menor que zero. Tá? Parábola para baixo, aceleração menor que zero. Nessa metade aqui, a velocidade é maior que zero, né? Nesse exemplo que eu coloquei. Então, aqui eu tenho um movimento progressivo e retardado. E aqui essa velocidade é menor que zero. Eu tenho um movimento retrógrado e acelerado. Tá? Então, só para a gente dar uma relembrada aí nos gráficos de função. Tá? Bom, então vamos lá. A gente tem corrigir o exercício 1, que é o gráfico de velocidade. A gente tem V por T. O gráfico começa no 20 e vai até os 50 em 5 segundos. 20, 50 em 5 segundos. Tá. O gráfico da velocidade em função do tempo de um móvel que se move com aceleração constante é mostrado lá abaixo. Analise o gráfico acima e responde. Tem A. Qual é o módulo da velocidade inicial do módulo? Bom, a velocidade inicial é esse cara aqui, né? 20 metros por segundo. É a velocidade que ele tem no tempo zero. Tá? Por isso que tem a bolinha aqui do zero, né? V0. Velocidade no tempo zero. Velocidade no tempo zero é 20. Tá? B. Qual é o módulo da velocidade final? Bom, se eu considerar esse movimento que começa e termina aqui, a velocidade final é aqui em cima, né? 50 metros por segundo. C. Qual é o módulo da aceleração? A aceleração é o ΔV por ΔT. A aceleração é a posição final, a velocidade final, 50, menos a inicial, 20, dividido pelo intervalo de tempo, 5. Então vai dar 30 dividido por 5, é 6 metros por segundo ao quadrado. D. Classifica o movimento como progressivo ou regressivo, retardado ou acelerado. Bom, a velocidade dele aqui, ó, ela está aumentando. Tá? Ela está indo só para o positivo aqui. Tá? Então, como ela está toda no positivo, esse movimento é progressivo. Tá? Toda a minha velocidade aqui é positiva. Quando a velocidade for positiva, o movimento ele é progressivo. Tá? A minha aceleração ela é positiva também. Tá? Então, positivo, velocidade positiva com aceleração positiva, eles são na mesma direção. Então, o movimento é progressivo e acelerado. Tá? Então, ele está acelerando. Item E. Calcule por meio do gráfico o módulo do deslocamento. Vamos lá. O que é o deslocamento? O ΔS ele é numericamente igual à área do gráfico. Então, a área aqui vai me dar o ΔS. No caso, isso aqui é um trapézio deitado. A gente tem a base maior, a base menor e a altura dele deitado aqui. Ó. Então, a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Tá? Então, a base maior é 50. A base menor é 20. Vezes a altura 5 dividido por 2. Aqui vai ficar 70 vezes 5 sobre 2. 350 sobre 2. Vai dar
A minha área, que na verdade é o delta S, né? Fica 175 metros. Tá? Esse foi o item E. O item F. Determine em qual instante a velocidade do móvel será 60. Bom, a gente pode fazer a função horária. V igual a V0 mais A vezes T. Velocidade. A inicial é 20. A aceleração é 5 vezes o tempo. Ele quer saber quanto, em qual tempo a velocidade ela é 60. Então a gente troca aqui, ó. 60 igual a 20 mais 5 vezes t. Então vai ficar, ó, menos 5t igual a 20 menos 60. Menos 5t igual a menos 40. Vou fazer aqui, ó. O t vai ficar menos 40 dividido por menos 5. Nossa, tá ruim essa aqui. Menos com menos mais, 40 dividido por 5 dá 8 segundos. Tá? Pessoal, alguma dúvida aí? Não, senhor. Tudo bem? Vamos ver o próximo, então. Os próximos são todos testes. Tá. O gráfico representa a variação da posição em função do tempo de um ponto material que se encontra em um movimento retilíneo uniformemente variado. Analisando o gráfico, podemos afirmar que, vamos lá, o item A, a velocidade inicial é negativa? Bom, quando a parábola estiver subindo, a velocidade é maior que zero. Tá? Se a velocidade é maior que zero, ela é positiva. Tudo bem? B. A aceleração do ponto material é positiva. Parábola com concavidade para baixo, a aceleração é maior que zero. Então, a aceleração é negativa. C. O ponto material parte da origem das posições. A posição inicial aqui, ó, é... Opa, botei zero. Como que é zero? Mas, na verdade, o nosso gráfico é 1, né? 1 metro. Então, a posição inicial não é a origem. Quando ele fala origem, é zero. Nossa posição inicial é 1. Tá? No instante 2 segundos, a velocidade do ponto material é nula. Então, no 2 segundos, ele está aqui no vértice da parábola. O vértice, a velocidade é zero. Então, está verdadeiro entender. Tá? No 2 segundos, a velocidade é nula. Ele está no ponto zero, onde ele inverte o sentido do movimento. Ele estava avançando, ele começa a voltar. Tá? E, no instante 4 segundos, o movimento do ponto material é progressivo. Ó, no 4 segundos aqui ele fala que o movimento é progressivo. Só que aqui, ó, a nossa gráfica de posição está diminuindo. Aqui a velocidade é menor que zero. Tá? Então, quando ele está subindo, a velocidade é maior que zero. Quando ele está descendo, a velocidade é maior que zero. Menor que zero, aliás. Quando ele está descendo, a velocidade é menor que zero. Se a velocidade é menor que zero,
movimento retrógrado. Quando a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Ele falou que o movimento é progressivo. Então, está errado. Então, a gente fica com a D correta, tá? Essa alternativa aí. Bem? Vamos lá. Próxima questão, bom, eu vou ter que desenhar os 3 gráficos aqui. Vou pagar tudo. Dois, três. Dois aqui. Vamos lá? Considere os gráficos a seguir. 1. Espaço em função do tempo. 2. Velocidade em função do tempo. 3. Aceleração em função do tempo. A respeito desses gráficos, é possível afirmar que... E aí ele pergunta se os gráficos são todos do mesmo movimento, se são de movimentos diferentes, se 2 deles são do mesmo movimento. Bom, como é que a gente vai fazer? Vamos ter que analisar. Então, o gráfico mais fácil de fazer, de analisar aqui começando, é o da aceleração por tempo. Por quê? Porque a aceleração aqui é constante e vale 5. Nesse caso, então, a minha aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. A única coisa que eu consigo afirmar dele. Tá? Consigo tirar. Ele não colocou mais tempo, não colocou nada para eu marcar aí. Tá? Bom, do gráfico 2, tá? Do velocidade por tempo, eu consigo calcular a aceleração, né? É uma reta, velocidade por tempo, então eu consigo calcular a aceleração aqui. Então, ó, vamos lá. A aceleração é o ΔV dividido pelo ΔT. Então, eu vou colocar aqui, ó, o início e o fim. Tá? Então, ele tem final, velocidade 10 menos inicial menos 10. Então, final, 10, velocidade final menos velocidade inicial. 10 menos 10. Aqui, tempo final 4 menos tempo inicial 0. Menos com menos mais, tá? Então, vai dar 20 dividido por 4, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, o gráfico 2 e o 3, eles podem ser do mesmo movimento, porque eles têm a mesma aceleração. A aceleração dos dois é igual. Como esse aqui não tem mais nenhuma outra informação, o resultado de 5 da aceleração bateu, então os dois podem ser, sim, do mesmo movimento. Eles têm a mesma aceleração. Tudo bem? Bom, que outras informações eu tenho? Vamos lá. Nesse gráfico aqui. Até o 2 segundos, aqui no 2 segundos, a velocidade é igual a 0. Até aqui, ó, a velocidade é negativa. Tá? Que ela está toda na parte negativa do eixo. A partir daqui, a velocidade é positiva. E aqui, então, no 2, a velocidade é 0. Então, eu sei que no tempo 2, ele muda o sentido do movimento. Tá?
Antes disso, essa velocidade é negativa, depois disso, a velocidade é positiva. Tudo bem? Bom, daqui não dá pra gente fazer mais nada. Dá pra calcular o ΔS, né? Daria pra gente calcular o ΔS. Mas o ΔS pra gente não vai ajudar em nada, né? Porque eu não tenho como calcular o ΔS no de cima. Tá? Bom, vamos deixar de lado, né? Se precisar fazer o ΔS, a gente faz. Vamos analisar o gráfico, o primeiro, esse gráfico de posição por tempo. Ó, ele não colocou muitos dados desse gráfico aqui, então não tem muito para analisar realmente. Ele colocou aqui, ó, o vértice. Lembra que no vértice a velocidade é igual a zero quando ele inverte o sentido do movimento. Então, ó, por enquanto tá batendo aqui, ó. No tempo 2 a velocidade é zero. No tempo 2 a velocidade é zero. Tá? A parábola está para cima. Parábola para cima, a aceleração é positiva. Tá, eu não tenho como calcular a aceleração, mas as três aqui são positivas, então pode ser ainda. Tá? Agora, aqui, o gráfico de posição por tempo ele está diminuindo. Nesse lado aqui, então, a velocidade é negativa. A partir daqui, a posição está aumentando, o gráfico está subindo. Nesse aqui, a velocidade é positiva. Então, ó, bateu aqui, né? Tá vendo? Velocidade menor que zero, velocidade maior que zero. Então, bateu. Como eu não tenho mais nenhuma informação para tirar desse gráfico da parábola, e todo o resto bateu, né? Então, eu posso confirmar, posso concluir, então, que os três gráficos eles são o mesmo movimento. Tá? Pelo conta da falta de informação, pelas informações que eu tenho, eu consigo falar que eles são o mesmo movimento. Tá? Então, a gente fica com a alternativa B. Tá? Então, os gráficos são do mesmo movimento aí. Tudo bem? Pessoal, dúvida nessa questão? Não, senhor, tá de boa. Não, senhor. Maria quer perguntar alguma coisa? Eu vi agora aqui que estava aberto no questionário. Maria tá acordada? Fui WO agora. Ah, então tá bom. Então vamos lá, vamos fazer a nossa última questão aí. Bom, o movimento de um objeto pode ser descrito pelo gráfico velocidade versus tempo, apresentado na figura a seguir. Podemos afirmar que
Aí ele pergunta da aceleração e da distância percorrida em 5 segundos. Tá. Bom, a aceleração é simples, né? Delta V dividido por delta T. Aí você tem três jeitos de fazer essa aceleração aqui. Você pode fazer do 0 para o 5, do 0 para o 10 ou do 5 para o 10. Tem três opções. As três têm que dar o mesmo valor. Eu vou fazer do 0 para o 10. Então vai ficar velocidade final menos inicial aqui, ó. 0. Tempo final menos tempo inicial aqui, 0 também. 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então aí, ó, tem 4 alternativas com esse valor aí, né? Não tem nem muito que eliminar. E ele quer a distância percorrida em 5 segundos. Então a distância percorrida, ela é só esse pedacinho aqui, ó. Não é o gráfico todo. É só esse pedacinho aqui. Como a área ela é numericamente igual ao ΔS, o ΔS vai ficar a base vezes a altura sobre 2. Vai ficar o triângulo, né? Então, a base 5 vezes a altura 10 dividido por 2. 50 dividido por 2, que vai dar 25 metros. Então, a gente tem a alternativa C. Tá? Então, o exercício aí estava mais tranquilo aí. Tá? Bom, aí a gente termina o que eu coloquei para vocês do Class. Alguém tem dúvida de algum exercício? Alguma coisa da apostila? Ver se eu não estou fazendo alguma coisa na apostila e quer tirar alguma dúvida. Ou, na verdade, quer tirar alguma dúvida disso aqui também, né? Sor, eu tentei fazer um exercício da apostila que eu fiquei com dúvida. Qual? Manda o exercício aí. Só que ele não é do capítulo que a gente tá vendo. Ele é do capítulo 7 de Física 1. Vamos ver aqui. É o exercício 6. Capítulo 7. O exercício 6. O amarelo? O laranja? Isso. Vamos ver aqui. É o que tem o... É esse aqui? Esse mesmo. Tá. Vamos dar uma olhada aqui. Tempo de reação de um condutor de um automóvel é definido como intervalo de tempo decorrido entre o instante que o condutor se depara com uma situação de perigo e o instante que ele aciona os freios. Considere DR e DF, respectivamente, as distâncias percorridas pelo veículo durante a reação de freagem e durante a distância total percorrida. Um automóvel trafega com velocidade constante de modo 54 km por hora em uma pista horizontal. Em dado instante, o condutor visualiza uma situação de perigo. Em seu tempo de reação, essa situação é de 4 quintos segundos. Então, o motorista está trafegando aí, ele vê o gatinho e freia. Tá? Ao reagir à situação de perigo iminente, o motorista aciona os freios. E a velocidade do automóvel passa a diminuir gradativamente com aceleração constante, de modo aos 7,5 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, a distância DF é... Ele quer saber a distância de freagem? Acho que ele trocou alguma coisa aqui. LDR deve as distâncias percorridas pelo veículo durante a reação e de freagem. Tá. E DT a distância total. Ele perguntou a distância de freagem. Ele não perguntou a distância total. Ele conta uma historinha de distância aí, mas ele não pede, né?
Porque, na verdade, quando a gente tem o tempo de reação é o seguinte, né? Você tá vendo, você viu o perigo e seu cérebro vai processar para apertar o freio, tá? E esse intervalo de tempo que o cérebro processa e você pressiona o freio é o que a gente chama de tempo de reação. Nesse tempo de reação, o carro continua com a velocidade normal dele. Ele só vai frear, né? Depois que passou esse tempo. Tipo, nossa, um obstáculo ali, eu vou frear. Aí, esse tempo aí é o nosso tempo de reação. Tá? Então, nesse período, o carro não muda de velocidade. Ele perguntou a distância de freagem, ou seja, já passou o tempo de reação. Ele a menos que ele tenha colocado errado no enunciado aqui, né? Eu acho que eu tenho uma versão do professor aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Se ele colocou errado ou se é isso aí mesmo. Vamos lá. É isso aí mesmo. Ele contou toda a historinha e no fim ele só perguntou a distância de freagem. Ele não quer saber a distância total, tá? Então, vamos lá. Ele falou que ele tem a velocidade inicial, né, de 54 quilômetros por hora e ele vai frear até parar, né, eu acho. A velocidade final é zero. Aí ele fala que a aceleração é de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Só que é uma aceleração negativa, porque é de freagem. E ele quer saber, então, o deslocamento. Tá? Nesse caso aqui, como eu tenho as velocidades e a aceleração, eu vou usar o Torricelli. Tá? Bom, aqui eu tenho que passar para metros por segundo. Então, divide por 3,6. 54 dividido por 3,6. Vai dar 15, senhor. 15. Então, 15. 15 metros por segundo. Então, aqui vai ficar 15 ao quadrado igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes menos 7, menos 7,5, vezes o delta S. Eu nem vou resolver 15 ao quadrado. Aqui vai dar 0, mais com menos, menos 7,5 vezes... Opa! Mais com menos, menos, 2 vezes 7,5 dá 15, vezes delta S. Então, eu troquei aqui, né? Trocaria. A velocidade final é 0 e a inicial é 15. 0. E aqui eu vou deixar o 15 ao quadrado. Não vou nem mexer no 15 ao quadrado, né? Então, a gente tem mais com menos, menos. 2 vezes 7,5, 15. Vou jogar isso aqui para cá. 15 delta S igual a 15 ao quadrado, né? Por que eu não cortei esse quadrado? Porque agora o meu delta S vai ficar 15 ao quadrado dividido por 15. Aí eu posso fazer isso aqui, né? O 15 ao quadrado é 15 vezes 15, cortei com 15 de baixo, então eu vou ter um 15 metros. Aqui fica a alternativa C. Tá? Obrigada, senhor. Nada. Vamos lá. Ai, ai.
Então, vamos lá. O volume 2 é o volume de... O volume 2, o volume não, né? O volume 2, o capítulo 2, tá? A gente vai trabalhar com a física 2, do capítulo 6, física 2. Tá? Um negócio aqui. Ó, vamos lá? Bom, na semana, sei lá que semana que foi aí, que a gente estava falando da física 2, a gente começou a falar de calorimetria, tá? Então, a calorimetria é a área da física que vai estudar o calor. Seria medidas de calor, tá? Então, o calor é a energia térmica que transita do corpo de maior para o corpo de menor temperatura, tá? Então, o corpo com maior temperatura, ele passa calor, energia térmica, né? O calor é energia térmica em transição, né? Então, o corpo com maior temperatura, ele vai tender a perder energia térmica, né? Na forma de calor para o corpo de menor temperatura. Tá? Como é que a gente mede essa quantidade de calor? Bom, a gente mede de dois jeitos. Primeiro, a gente tem o quimacete. Tá? O quimacete, a gente utiliza ele quando o corpo estiver mudando de temperatura. Você fornece calor para ele, ele esquenta. Você tira calor dele, ele resfria. Então, forneceu calor, ele esquentou, retirou calor, resfriou. Então, eu tenho um ΔT aqui, ó, uma variação de temperatura. Então, o quimacete é a quantidade de calor para mudança de temperatura. Tá? O M é a massa e o Czinho é o calor específico da substância. Cada substância vai absorver ou perder calor de um jeito. Algumas absorvem calor e aumentam de temperatura mais facilmente, outras mais difícil. Tá? Então, eu dei o exemplo da areia e da água do mar. A areia da praia, ela tem um calor específico pequeno. Então, com um pouco de calor, ela já aumenta a temperatura. Tudo bem? A água do mar, ela tem um calor específico maior. Então, para ela aumentar a temperatura, ela vai precisar de mais calor. Então, só para a gente dar um exemplo, se eu não me engano, a areia, o calor específico dela, vou escrever maior aqui, ficou pequeno. Eu não vou falar que é 100%. Eu acho, se eu não me engano, é 0,11. Tá? 0,11. Professor, o do ferro é 0,11. Ferro. Ixi, quanto que era areia agora? Ou será que era parecido com o ferro da areia? Na apostila aqui não tem.
Vamos dar uma googlada aí. Areia 0,2, aproximadamente. Aqui, 0,2. E a água é 1. Puxa, essa caneta preta aqui não vai. Bom, isso quer dizer o quê? Para aumentar a... Para aumentar a temperatura aqui, ó, da areia e da água, ó, a areia vai precisar de 5 vezes, a água vai precisar de 5 vezes mais calor do que a areia. Tá vendo? Ó, o coeficiente da calor específico da areia é 0,2. O da água é 1. Então, se você pegar o 0,2 vezes 5, vai dar 1. Então, se você pegar aqui e fizer vezes 5, né? Vai chegar a 1. Isso quer dizer o quê? Que para aumentar 1 grau Celsius da água, você vai precisar de 5 vezes mais calor do que você precisa para areia. Tá? Então, a areia precisa de muito menos calor porque o calor específico dela é menor. Tudo bem? Então, para aumentar, né, 1 grau Celsius, 1 grama de areia, você precisa de 0,2 caloria. Para aumentar 1 grau Celsius, 1 grama de água, você precisa de 1 caloria. Então, a água é 1 caloria que você precisa para cada grama e para cada grau Celsius. Tá? 1 caloria para cada 1 grama e para cada 1 grau Celsius. A areia, você precisa de 0,2 caloria para cada 1 grama para cada 1 grau Celsius. Então, ó, a areia precisa de bem menos calor, né? É calor dividido por 5 para esquentar a areia. Tá? Então, como a areia tem um calor específico muito menor, ela esquenta muito mais rápido, porque ela absorve um pouquinho de calor e já está aumentando 5 vezes mais a temperatura, a mesma quantidade de areia e água. Então, enquanto a areia aumentou, a água aumenta 1 grau Celsius, a areia aumenta 5. Tá? Então, tem essa diferença aí. Tá? Lembrando que Q maior que zero, ele absorve calor. E Q menor que zero, ele perde calor. Tá? Bom, e aí a gente viu o que molha. Tá? Que molha é a equação para cálculo do calor para variação de temperatura. Desculpa, mudança de estado, confundi. A quantidade de calor para mudança de estado. Mudança de estado, então, é sólido para líquido, líquido para sólido, sólido para vapor. Tá? Enquanto o corpo muda de estado, ele não muda de temperatura. A substância pura, enquanto ela muda de estado, ela não muda de temperatura. Tá? Então, o calor ele é calculado para essa fórmula aqui, ó, M vezes o calor latente. Tá? Bom, aqui não vai aparecer o sinal de mais ou menos igual aparece no ΔT. Então, você vai ter que saber se a transformação ganha ou perde calor por conta da transformação mesmo. Você vai ter que analisar. Então, para você derreter o gelo, você precisou fornecer calor. Derreter o gelo, então, é absorver calor. Aqui fica positivo. Tá? Condensar o vapor. Condensar o vapor, transformar o vapor em água, você tem que tirar a temperatura dele, tem que estar numa temperatura menor, diminuir a temperatura. Então, nisso, diminuir a temperatura, isso aqui vai ficar negativo, então esse aqui é menor que zero. Tá? O vapor, para virar água, ele perde calor, então o Q ele é negativo, você tem que colocar o menos aqui. Então, o que molha, o sinal de mais ou menos, ele é pela transformação, você tem que analisar a transformação. Então, você tem que entender a transformação e fazer o cálculo. Tudo bem? Bom, só que quando a gente vai fazer uma transformação, tá? Às vezes a gente não vai calcular separado eles, a gente pode fazer tudo junto, tá? Você pode ter uma transformação que envolva ter que aquecer e mudar de fase, tá? Então, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho água, vou colocar aqui, ó, 100 gramas de água
numa temperatura inicial de 20 graus Celsius. Tá? Eu quero chegar no vapor a 100 graus Celsius. Então, eu tenho 100 gramas de água a 20 graus Celsius e eu quero ficar com vapor a 100 graus Celsius. Tudo bem? O que eu vou ter que fazer, então? Tá? Ó, pode perceber que nesse caso eu tenho duas etapas. Por quê? A água a 20 graus Celsius ela não vai virar vapor instantaneamente. A água, para ela conseguir virar vapor, ela tem que aquecer do 20 até o 100. Então, eu tenho aqui primeiro um intervalo que ele vai do 20 graus Celsius até os 100 graus Celsius. Então, primeiro tem a água do 20 até o 100. Que a água tem que chegar no ponto de ebulição. Tudo bem? Então, nessa etapa aqui, eu tenho que macete. Só que eu não quero água a 100 graus Celsius. Eu quero isso aqui vapor. Então, aqui eu tenho a ebulição. Na ebulição, continua 100 graus Celsius. Não muda. Nesse caso aqui, na ebulição, eu uso o que molha. Tudo bem? Bom, faltou os dados aqui, né? O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O calor latente é 540 caloria por grama. Então, como é que a gente vai fazer, né? Vamos resolvendo ele separado. Delta T. 100 menos 20, 80 graus Celsius. Calor. A massa, 100. Calor específico, 1 e aqui 80. Então, eu tenho 8.000 calorias aqui para aquecer a água. Bem? Agora aqui. Eu aqueci a água até 100. Agora eu vou colocar ela em ebulição. Então, aqui vai ficar 100 vezes o calor latente, que é 540. Bom, para a ebulição, eu tenho que fornecer calor. Então, isso aqui tem que ser positivo. Mais. Tá? Então, aqui vai dar 54.000 calorias de calor, né? Que eu vou ter que fornecer para a água. Para a água para ela virar vapor. Então, para a água virar vapor, para a água a 20 graus Celsius virar vapor a 100 graus Celsius, eu vou precisar de 8.000 calorias mais 54.000 calorias. Então, eu vou precisar de um calor total de 62.000 calorias. Tudo bem? Deixa eu ver um negócio aqui. Dúvida aqui? Então, nesse caso aí, é um exemplo, é um tipo de exercício que a gente vai fazer Ele tem mais de uma etapa, né? Tá? Inclusive, você pode ter várias etapas. Tá? Alguém consegue me dizer qual que é o máximo de etapas que você colocar num exercício de aquecimento e mudança de fase? Alguém consegue me dizer quantas etapas que eu posso fazer no máximo? 4 ou 5, senhor? E aí, 4 ou 5? Porque pode ir até a fusão, né? Pode subir a temperatura da fusão, daí estável na fusão, aquecendo, depois estável na ebulição, não é? Isso. Então são 4. E você não pode aquecer o vapor? É verdade, são 5, senhor. São 5 etapas, né? O máximo de etapas que eu consigo ter é 5, tá? Você começa no gelo, aí você esquenta o gelo, tá? Aí você derrete, aí esquentar o gelo é o que macete. Derreter o gelo, que molha. Aí o gelo virou água. Aí você esquenta a água até o 100, que macete. Aí você vaporiza a água. Aí é o que molha. Aí a água virou vapor, você pode esquentar o vapor
que macete de novo. Então, você tem 5 etapas no máximo aí. Você pode fazer o caminho inverso, né? Ao invés de aquecer, você resfria. Aí é vapor, diminui a temperatura, condensação, água, diminui a temperatura, solidificação, gelo, diminui a temperatura. Então, você pode fazer o contrário. Aí também não só com a água, né? A água é só um exemplo aí. Tá? Então, a gente pode ter até 5 etapas em toda essa transformação aqui. Eu fiz só com 2. Tá? Então, toma cuidado, que às vezes, por exemplo, nesse tipo de exercício aqui, eu perguntei, eu quero saber quanto que vai transformar essa água em vapor. E aí a pessoa vai lá e faz só o que mole. Esquece que tem que esquentar a água. Já teve casos, por exemplo, de eu colocar lá o gelo a -10 e eu quero água a 10 graus Celsius. Bom, isso aí são 3 etapas, né? Do gelo até -10, a água até 10 graus Celsius, tem 3 etapas. Que macete, que mole, que macete. Já aconteceu de eu pedir exercício aí, o cara faz só um que macete. O cara faz só um que macete do -10 até o 10. Bom, errou tudo, né? Primeiro que muda o calor específico do gelo para a água. E segundo, tem o que mole no meio. Tá? Então, muito cuidado aí. Você tem que pensar, você tem que raciocinar. Imagina como se você estivesse fazendo isso. Você estivesse fazendo esse experimento. Tá? O que iria acontecer? Tá? Então, você imaginando a transformação, o procedimento, você vê quantas etapas tem. Tá? Então, a física não é só um amontoado de número que você faz conta. Tá? A física é muito mais teoria e entendimento da natureza, tá, do que o cálculo em si, né? Na verdade, o cálculo é uma ferramenta para a gente conseguir quantificar, tá, esses fenômenos que a gente estuda. Tá? Então, entender o fenômeno, tentar visualizar o que está acontecendo é muito importante aqui para a gente. Tá? Bom, dúvida aqui? Não, senhor, de boa. Tá. Ops. Vamos lá, agora a gente vai falar de troca de calor. Vamos lá. Pessoal, então, no capítulo 6, na parte de troca de calor, primeiro ele fala de potência. Tá? Eu acho que não teria necessidade de falar de potência agora. Tá? Mas ele colocou aí, né? Tá? Por quê? Por que, na verdade, não seria necessário? Porque a potência, ela é uma grandeza que ela vai aparecer em várias áreas da física. E tem áreas da física que elas são muito mais importantes. Tá? Então, ela vai aparecer na parte de eletricidade, tá? De potência de circuito elétrico, por exemplo. Vai aparecer na parte de mecânica, né? A potência de uma força, tá? E nós temos também, no caso aqui, a potência de uma fonte calorífica, que é o que ele coloca, tá? É uma formulinha a mais que na parte de troca de calor praticamente não se utiliza, mas ele colocou aí, então a gente vai comentar dela, tá? Então, o que seria a potência? Tá? A potência seria a quantidade de energia que eu troco, tá? No intervalo de tempo. Então, a potência é a quantidade de energia que eu estou transformando,
por unidade de tempo. Tá? Bom, a energia é medida em joule. O ΔT, ele é medido em segundo. E a potência é medido em watt. Então, o watt, que é a potência, é o joule dividido pelo segundo. Então, isso aqui é watt. Tá? Então, se você vai ver o aparelho eletrônico, está lá medido em watt a potência dele. Por quê? A potência seria o quanto de energia elétrica que esse aparelho vai transformar por intervalo de tempo. Então, quanto maior a potência do objeto, mais energia ele vai gastar. Tá? Porque mais energia elétrica ele está convertendo no outro tipo de energia desse aparelho, né? Se for uma geladeira é para fazer a variação de temperatura, se for um ventilador é para rotacionar, se for uma torradeira é para esquentar. Então, a potência não é essa transformação de energia que acontece por unidade de tempo. Tá? Então, a potência é medida em watt. A potência é medida em watt. Derrubei tudo aqui. A potência é medida em watt, que é o joule por segundo. Tá? Lembrando que a gente costuma medir essa energia em caloria. Uma caloria ela é aproximadamente 4,2 joule. Tá? Bom, só que como o calor é energia térmica em transição de uma fonte para outra, de um corpo para outro, aliás, né? Eu posso falar que a potência é a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Só que nesse caso aqui, então, o que é a quantidade de calor? Eu não posso usar calorias, eu tenho que usar joule. Tá? E aí uma caloria vale 4,2 joules. Faz uma regrinha de 3 aí, né? Ou você multiplica, né? Se você tem 200 calorias vezes 4,2, você tem a quantidade em joule. Tá? Então, a potência é a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Bom, nós temos o gráfico P por T. Então, a gente tem que a área do gráfico P por T, ele é numericamente igual a quantidade de calor. Ou energia, né? Tá? Então, a área do gráfico potência por tempo é numericamente igual a energia. Bom, vamos dar uma olhada no exercício resolvido 1. Está na página 252. Exercício resolvido 1. Ó, então ele diz assim: um corpo recebe 120 mil calorias de energia de uma fonte de calor durante 10 minutos. Calcule a potência térmica dessa fonte em calorias por segundo e em watt. Então vamos lá. A potência é a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Ele pediu essa potência em calorias por segundo e em watt. Então, caloria por segundo, eu vou usar caloria em segundo. Então, 120 mil. E aí são 10 minutos. Só que, como é em segundo, eu faço vezes 60. Tá? 10 vezes 60. Corta, 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 corta. Então, aqui vai dar 200 calorias por segundo. Tudo bem? Nesse exercício específico, ele falou que uma caloria é igual a 4 joules. Ele arredondou aí. Na verdade, é aproximadamente 4,2, né? Seria 4,19, qualquer coisa aí. Tá? Mas ele arredondou para 4. Como é que eu faria, então? Para transformar o caloria para joule, é só multiplicar por 4.
Então, eu multiplicaria aqui em cima por 4, né? Ficaria 120 mil vezes 4. Mas então eu posso multiplicar aqui por 4 também, né? Então, minha potência vai ficar 800 watts. Tá? Porque daí isso aqui, se eu multiplicar esse 200 caloria por 4, fica 800 joule. 800 joule por segundo é o watt. Tudo bem? Então tá aí. Eu acho que é uma das únicas vezes que vai aparecer esse negócio aí de... potência. Vamos para a parte que interessa para a gente, que é a troca de calor. Alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar? Por mim, tá tranquilo, senhor. Bom, então vamos lá. Troca de calor. O que seria a troca de calor, né? Então a gente viu que corpos com temperaturas diferentes vão trocar calor. O corpo com maior temperatura vai perder energia para o corpo de menor temperatura. Então, ó, por exemplo, você tem um corpo aqui, temperatura de 50 graus Celsius. Aí você vai jogar esse corpo num recipiente com líquido. Vai jogar ele aqui dentro. A temperatura aqui, vamos supor, está 20 graus Celsius. A hora que você pegar esse corpo e jogar ele ali dentro, tá? Vai haver uma troca de calor. O calor vai passar desse para esse aqui. Tudo bem? Então eu vou ter uma quantidade de calor trocada. Tá? O que esse bloquinho perdeu de calor, esse cara aqui vai ganhar. Tá? Até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Tudo bem? Então vai haver uma troca de calor aí. O corpo de maior temperatura perde energia térmica para o corpo de menor temperatura. Tá? Bom, isso daqui então, a troca de calor total aí nesse caso, ela é zero. Tá? Por quê? Porque a quantidade de calor que um ganhou é a quantidade de calor que um perdeu. Então, se um perdeu 5.000 calorias, o outro vai ter que ganhar 5.000 calorias. Supondo, lógico, um ambiente fechado, né? Que você não vai perder calor para o ar. Tá? Então, você pegou e colocou isso daí no recipiente que não vai ter troca de calor. Tá? Bom, eu tenho então que a soma da quantidade de calor dessa troca ela é igual a zero. Esse símbolo aqui, ó, é um símbolo matemático que simboliza somatória. Tá? Isso quer dizer que a soma de todas as quantidades de calor tem que dar zero. Como assim a soma de tudo tem que dar zero? Bom, é porque um ganha e o outro perde, né? O quanto que um ganhou é o tanto que o outro perdeu. Então, quando você somar o positivo com o negativo, vai ter que dar zero. Tá? Bom, eu coloquei aqui dois corpos, né? Mas você pode ter mais que dois corpos. Pode colocar 3 corpos, 4 corpos. Você pode, por exemplo, ter o recipiente que esquenta. O recipiente pode aumentar de temperatura também. O recipiente vai aquecer. Tá? Nesse caso que o recipiente esquenta, você também tem que considerar ele. Tudo bem? Bom, vamos fazer um exemplo aqui então. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo de troca de calor. Eu tenho então água. 200 gramas de água. Vamos colocar a temperatura inicial aqui de 20 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Tá. Vamos colocar outra substância aí. Vamos escolher uma com um valor bonitinho aqui para não ficar muito quebrado. Vamos pegar o chumbo. Chumbo.
calor específico, vou colocar aqui, ó, 50 gramas de chumbo. Temperatura inicial do chumbo, vou colocar 50. E o calor específico do chumbo é 0,3 caloria por grama graus Celsius. Na verdade, eu vou colocar um pouquinho mais aqui. 100 gramas de chumbo. Eu quero saber, então, a temperatura final dessa mistura aí. Tá? Então, quando eu colocar esse chumbo dentro do recipiente, com 200 gramas de água, eles vão trocar calor. Qual seria a quantidade de calor final trocado aí? Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu tenho que a somatória de calor tem que dar 0. Então, o calor da água mais o calor do chumbo tem que dar 0. Tá? Bom, o da água vai ser positivo e a gente sabe que o do chumbo vai dar negativo, né? Mas eu não preciso colocar o sinal aqui, não tem problema. Tudo bem? Bom, a água, ela não vai mudar de fase, né? Ela não vai poder passar de 50 graus Celsius. Ela vai ficar menos que 50 ainda, né? E o chumbo também não vai derreter. Então não tem mudança de fase. Então, no caso aqui, eu tenho que macete para água mais o que macete o chumbo. E eu somando aqui tem que dar 0. Tudo bem? Então vamos abrir aqui. A massa de água é 200. O calor específico da água é 1. A variação de temperatura, a temperatura final que eu não sei, menos a inicial da água que é 20. Mais a massa de chumbo que é 100. Calor específico do chumbo 0,3. Temperatura final do chumbo eu não sei, mas tem que ser a mesma que a água, né? Porque eles vão entrar em equilíbrio térmico. Menos 50. Isso aqui tem que dar 0. Tá. Antes de eu resolver, fazer o cálculo matemático agora. Tudo bem com a montagem? Alguém não entendeu a montagem? Quer perguntar como é que a gente montou isso daqui? Tudo bem? Pra mim tá Sim. tudo tranquilo. Tudo certo. Segue isso. Pra mim também tá tudo tranquilo. Bom. Então tá, a gente fez a montagem aqui. Tá? Agora a gente vai resolver. Tudo bem? Bom, então aqui vai ficar 200 T menos 20. Mais, aqui vai ficar 30 T menos 50. Isso aqui igual a 0. Agora a gente vai fazer a distributiva. Provavelmente não vai dar um valor exato, tá? Porque eu usei os valores, fui chutando os valores aí, vai dar um valor, provavelmente vai dar uma dízima periódica. Mas vamos ver. Então aqui vai dar 200T menos 4.000 mais 30T menos 1.500. Isso aqui igual a 0. Tá. Vou pagar aqui. Continuar desse lado. Então, 200T mais 30T. 230T. Menos 4.000 menos 1.500 menos 5.500. Isso aqui igual a 0. Tá? 230T igual a 5.500. Então, minha temperatura é 5.500 dividido por 230. Aí agora a gente divide aqui. Quanto vai dar? Tá faltando 0, né? Faltando 0 aqui.
5.500 dividido por 230. Cortei, então ficou 550 dividido por 23. Isso aqui vai dar aproximadamente, né? Como eu falei que não ia dar exato, 23,9 graus Celsius. Então, no final da troca de calor, eles vão atingir o equilíbrio com uma temperatura de aproximadamente 24 graus Celsius. Então, a água do 20 vai aquecer só até 24, tá? E o chumbo do 50 ele cai para 24, tá? Lembra que a gente tem a diferença do calor específico? Da água é 1, do chumbo é 0,3. Então, a água, para ela precisar aumentar de temperatura, ela vai precisar de muito mais calor. Por isso que ela só vai até 24. Agora, o chumbo, que tem um calor de 0,3, quer dizer que ele troca calor muito mais fácil. Então, ele vai perder muito mais calor. Ele vai perder calor muito mais facilmente. Então, ele de 50 cai para 24. Então, percebe essa diferença no calor específico na troca de calor? Tá? A água esquenta um pouquinho e o chumbo esquenta mais. Fora que também tem a diferença de massa, né? Aqui seria metálico, mas mesmo assim é uma diferença boa, né? Tá? Se a gente colocasse 200 gramas de chumbo, mesmo assim ia pender para o lado da água. Tá? Alguém está me chamando aí. Fala. Paulo, Oi. todos os alunos estão na sua sala, tá? Oi? Todos os alunos estão na sua sala, exatamente todos. Oi, que bom, hein? Viu? Então fala pro Miguel entrar no meu class. Miguel, entra no class do professor. Tem que passar o e-mail para ele, para ele entrar lá. Eu acho que você não tá no meu não, hein, Miguel? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ih, Miguel, ao vivaço, hein? Pode deixar, Paulo. Se ele não tiver, eu ajudo ele. Tá, deixa eu ver aqui. Não tá não. Ajuda a colocar ele depois lá. Pode deixar. Obrigada, viu, professor? Tá, obrigado. Não tá não, viu? Mas tudo bem, agora você vai estar. Vamos lá? Tá. Pessoal, dúvida aqui? Nesse exemplo que eu coloquei? Não. Não, senhor. Então, se a gente fosse depois calcular o calor de cada um, né? Para chegar nessa temperatura aqui, você ia ver que o da água ia ser um calor positivo, que é do 20 para 24, então o delta T é positivo. Então o calor é positivo. O chumbo do 50 por 24 diminuiu a temperatura, né? O delta T é negativo, então foi uma perda de calor. Tá? Bom. Vamos lá. Vamos fazer os exemplos, então. Tem 2 exercícios resolvidos, vamos fazer ele ali, tá no azulzinho. Então, exercício resolvido 2. Esse daí já é um pouquinho, aumenta um pouquinho o nível desse exemplo que eu fiz aqui. Tá? Ó, em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, há 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Tá. Introduz-se no calorímetro a água a 20 graus Celsius. O calor latente de solidificação da água é 80. Os calores específicos do gelo e da água valem meio e 1 caloria por grau Celsius. Calcule o valor máximo da massa de água introduzida a fim de que, ao ser atingido o equilíbrio térmico, haja apenas gelo no calorímetro. Então, você tem o calorímetro, que é um recipiente, e tem um bloco de pedacinho de gelo ali. Você vai jogar água. A hora que você jogar aquela água ali,
aquela água tem que congelar. Por quê? Porque ele falou que no final ele quer gelo. Ele não quer água líquida. Então vamos lá. Então no início, nós temos o calorímetro aqui, tá? Aqui dentro vai ter um bloquinho de gelo. Não vamos colocar início não. Nossa situação. Um bloquinho de gelo aqui. Tá? Esse bloquinho de gelo, vamos separar os dados do gelo. A massa é 200 gramas de gelo. A temperatura do gelo é menos 20 graus Celsius. O calor específico dele é meio. E o calor latente é 80 calorias por grama. Tá. Então o gelo está a menos 20. Eu vou jogar água ali e a água vai ter que congelar aí por conta desse pedacinho de gelo. Tá, eu vou jogar água aqui. H2O líquido. Tá? Bom, a massa que eu vou jogar aqui, eu não sei. Tá? A temperatura inicial dessa água é de 20 graus Celsius. Tá? O calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. Bom, ele quer que no final eu só tenha gelo. Tá? Quer dizer o quê? Que a temperatura minha final do sistema tem que ser zero. Só que tem que ser zero com todo mundo congelado. Tá? Então, quer dizer, eu vou jogar água aqui dentro e esse gelo que está no menos 20, ele vai esquentando. Ele vai do menos 20 até o zero. Tá? Só que essa água que eu estou jogando aqui, que está no 20 graus Celsius, ela tem que chegar no zero e ela tem que congelar. Tudo bem? Então, esse gelo do menos 20 vai até o zero. E a água que eu estou jogando vai do 20 até o zero e congela. Certo? Então, ó, eu tenho aqui a somatória do calor é igual a zero. Então, eu tenho aqui ó, o calor do gelo mais o calor da água líquida. Isso aqui tem que dar zero. Tá? Bom, o gelo, ele só vai esquentar. Então, aqui no caso, eu tenho que macete para o gelo. Agora, a água ela tem que esfriar até o zero e a água tem que congelar. Então, a água tem duas transformações. A água resfria e a água congela. Então, eu tenho o que macete mais o que mole. Tudo bem? Então, o que macete e o que mole para a água líquida. Tá? Bom, vamos começar a substituir os dados? Aqui é do gelo, 200. O calor específico do gelo é meio. A variação de temperatura. Temperatura final, que tem que ser zero, menos a inicial, que é menos 20. Mais a massa de água, que é 100, que é sem nada, não sei, é N. O calor específico da água, que é 1. E o ΔT, que é a temperatura final, menos inicial. Mais o que mole. A água, para ela congelar, a água, para ela congelar, ela tem que perder calor. Então, eu tenho que colocar um menos aqui, ó. Então, vai ficar a massa vezes menos 80. Isso aqui igual a zero. Tá. Então, ficou bem espremidinho aqui, né? Então, eu coloquei o menos aqui, porque a água ela vai congelar.
Congelar é perder calor. Então tem que colocar o menos aqui. Tem que aparecer esse menos aqui. Tudo bem? Vamos resolver? 200 vezes meio é 100. Menos com menos é mais. 0 mais 20, 20. Mais m vezes 1 é m. 0 menos 20 dá menos 20. Mais com menos, menos 80 m. Isso aqui igual a 0. 2000 mais com menos, menos 20m, menos 80m igual a 0. 2000 menos 20 menos 80 dá menos 100. Igual a 0. Pega esse 2000 e joga para lá. Menos 100m igual a menos 2. Professor, eu não entendi ali, ó. 2000 menos 20m. Aqui? É. Você tirou primeiro. Você deixou 2000 e tirou primeiro o 80, o 20 menos 80? Não, aqui eu só fiz a multiplicação, ó. Mais m vezes menos 20. Então, mais com menos, menos, m vezes 20, 20m. E a parte de baixo? Aqui? É. Aqui eu juntei, ó. Menos 20 menos 80. Menos e menos a gente soma, né? E mantém o sinal de menos. Então, 20 mais 80 dá 100. Só como os dois são negativos, fica menos 100. Tá, obrigada. E o m carrega, né? Tá? Então, aqui vai ficar menos 100m. O menos 2000 vem para cá. Aliás, o 2000 vem para cá, menos 2000. Então, meu m vai ficar menos 2000 dividido por menos 100. Corta, corta. Menos com menos mais 20 gramas. Tá? Isso quer dizer que eu consigo colocar, ó, 20 gramas de água aqui. Se eu jogar 20 gramas de água aqui, tá? Essas 20 gramas elas vão congelar. Tá? O gelo ele vai esquentar e essas 20 gramas elas vão congelar. Se eu colocar 21 gramas, vai sobrar 1 grama, né? E aí essa 1 grama fica uma gotinha de água ali em cima do gelo. Tá? Então, exatamente 20 gramas de água, essas 20 gramas congelam completamente. Se eu colocar um pouquinho a mais, o que eu colocar a mais, ele não congela mais. Tá? E se eu colocar uma quantidade muito grande de água, né? Aí você derrete todo esse gelo aí e ainda vai sobrar água líquida. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, senhor, Hum. vamos supor, tipo assim, um exercício que é água que está no estado líquido e quer passar ela pro estado sólido. É só fazer o que macete e o que mole, né? São só duas partes. A água do estado líquido para o estado sólido depende da temperatura que ela começa, né? Ah, Se sim. ela já estiver no 0 graus Celsius, é só que mole. Se ela tiver numa temperatura mais alta, você tem que fazer o que macete. Tem que diminuir Daí a é só temperatura. fazer depois e somar, né? Isso. Ah, beleza. Bom, tem o exercício resolvido 3, mas esse aqui acho que é até mais fácil. Vamos dar uma olhada nesse 3 aqui. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vou apagar aqui. Um calorímetro considerado ideal contém inicialmente certa massa de água a temperatura de 19,8 graus Celsius. Nossa, que chato, hein? Observa-se que após introduzir no calorímetro uma massa de gelo de 0 graus Celsius,
de valor igual a 1/4 da massa inicial de água, a temperatura de equilíbrio térmico é 0 graus Celsius, com o gelo totalmente derretido. A partir desses dados, obtenha o calor latente de efusão do gelo. Considere o calor específico da água igual a 1. Então, vamos lá. A gente tem água, vamos lá, água líquida, né? Temperatura inicial de 19,8 graus Celsius. A massa, a gente não sabe, mas a gente chama ela de M. Aqui foi o que ele fez na apostila, chamou essa massa de M. Eu vou colocar ele em maiúsculo só para diferenciar aqui, tá? A temperatura final. Ele falou que tudo isso vai ter que estar no 0 graus Celsius. O calor específico da água é 1. Tá, o gelo. Ele colocou gelo a 0 graus Celsius. Tá? Ele falou que a massa de gelo é 1/4 da massa de água. Tá? E ele quer saber o calor latente. Tá? Ele falou que o que vai acontecer é que esse gelo vai derreter. Tá? E no final eu tenho que ter água. Tá todo mundo no 0 graus Celsius na fase líquida. Então todo mundo está do líquido a 0 graus Celsius. Quer dizer o quê? Quer dizer que a água ela vai esquentar até 0. E o gelo que ele já foi colocado no 0, ele só vai derreter. Então eu tenho só duas etapas aqui, né? A minha somatória de calor. A minha somatória de calor só tem duas etapas. Então eu tenho a quantidade de calor da água líquida mais a quantidade de calor do gelo. Isso aqui tem que dar 0. Então, no caso, a água é o que macete. Porque ela vai esfriar, né? E o gelo é o que molha, porque ele vai derreter. Tudo bem? Aqui a massa ele chamou de M. O calor específico é 1. A variação de temperatura, 19,8 final, 0 menos 19,8. Mais a massa de gelo, ele falou que é 1/4, vezes o calor latente que ele quer saber. Isso aqui tem que dar 0. Bom, aqui vai ficar M vezes menos 19,8 mais M sobre 4 vezes E. Então, eu só fiz o menos aqui, nem tirei esse daqui. Então, vai ficar menos 19,8 M mais M vezes L dividido por 4. Bom, eu posso cortar o M, né? Eu tenho o M nas duas parcelas. Isso aqui está igualado a 0, né? Então, eu posso cortar o M fora. Então, o M não vai atrapalhar a gente em nada. Cortei o M aí. Então, eu vou ficar com menos 19,8 mais L sobre 4 igual a 0. Isso aqui vem para cá, mais L sobre 4 igual a 19,8. Multiplica cruzado. 19,8 vezes 4. A gente colocou o valor aí, né? 79,2 caloria por grama. Então tá aí. Tudo bem, pessoal? Dúvida aí? Não, senhor. Tá? Então, exercício de troca de calor é isso daí. Tá? Tomar cuidado só para analisar, tem que analisar com cuidado, aliás, né? As trocas de calor que estão acontecendo. Se alguém vai trocar de fase, se não vai ter troca de fase.
tá? Então é isso daí, tá? Só para finalizar, a gente pode aparecer também para vocês o gráfico de quantidade de calor. Então, o nosso gráfico de quantidade de calor, eu vou fazer um exemplo aqui para a água mesmo, tá? Então, quantidade de calor e aqui a temperatura. Bom, como é que ficaria o nosso gráfico de quantidade de calor para a água, né? Vamos supor que a água está começando no gelo. Então, ela está aqui abaixo do zero. Então, à medida que você vai esquentando, a água vai chegar aqui no 0 graus Celsius. Tá? Bom, quando a água chega no zero, ela está sofrendo a fusão. Aí a água derreteu. A água derreteu, ela começa a esquentar. Senhor, Oi. rapidinho, desculpa interromper, é que eu acho que a tia Paula tá te chamando no chat. Paulo, Oi. é porque as crianças têm prova agora. Prova? É só para te lembrar por conta do horário, tá bom? Tá. Tá, obrigada. Tá, obrigada. É que só faltam 2 minutinhos e eles têm prova. É 9h10, 9h20? Deixa eu ver. É É 9h10. 9h10. Tá, vamos já. Obrigada, Paulo. Não. Tava achando que era 9h20, hein? Eu ia deixar vocês para 10 minutos apertado aqui. Mas vamos lá. Bom, aí a água chega no 100, ela derrete. Derrete não, vaporiza. E a partir daqui, ela passa a aumentar depois de novo de temperatura. Então, aqui nas etapas, nós temos... Aqui é sólido. Aqui nós temos sólido mais líquido, que seria a fusão. Então, na fusão, eu não tenho variação de temperatura. Aqui eu tenho líquido que está esquentando. Ó, tá aumentando o calor aqui, está mudando a temperatura. Tá? Aqui eu tenho líquido mais vapor, que é a ebulição. E aqui eu tenho vapor aumentando de temperatura. Então, no gráfico de temperatura por quantidade de calor, quando eu tenho a mudança de fase, é uma linha reta. Quando eu tenho a mudança de temperatura, é uma linha inclinada. Tá? Aqui na linha reta, ó, a temperatura se mantém constante. Tá? Porque enquanto está na fusão, a temperatura continua no zero. Aí aqui, ó, está aumentando o calor fornecido, está aumentando a temperatura. Que aqui, no caso, seria o que mole, né? O que macete. Então, aqui, ó, que macete, que mole, que macete, que mole, que macete. Tá? Pessoal, então é isso daí. Tem a listinha de exercícios para vocês trabalharem lá. Só relembrando, então, que a partir da semana que vem, a gente vai entrar sempre às 7h30, tá? Porque a gente tem que trabalhar as duas frentes. E aí, assim que possível, eu vou colocar uma listinha de exercício para vocês entregarem lá, valendo nota. Lá no Class mesmo, para vocês responderem ali na hora. Tá? Beleza, senhor. Então, valeu, pessoal. Valeu pela senhor. aula aí, tá? Boa semana para vocês. Falou, senhor. Valeu. Obrigado pela Pra aula. você também. Tchau, Sônia. Tchau.